É muito louco hoje ter esse projeto na mão. Um ano atrás eu real não achava que tinha capacidade pra fazer um quadrinho, então Sem Voz pra mim representa muito mais do que só a história da Júlia. Oi pessoas, finalmente tá saindo esse vídeo onde eu vou contar tudo ou quase tudo sobre a minha primeira história em quadrinhos sem voz, que foi financiada no Catarse no ano passado e já tá disponível pra compra na lojinha. O link tá aqui embaixo na descrição e em breve vai ter a versão em e-book também lá na Amazon. Fazia anos que eu queria fazer uma história em quadrinhos, porém eu não me achava apto pra fazer isso, porque numa história em quadrinho vai muito mais do que só desenho. A gente precisa aprender a contar uma história através de cenas, a gente precisa aprender a compor as cenas, compor cenários, fazer o personagem parecer igual ou pelo menos que ele fique muito parecido em todos os quadros, fazer ângulos diferentes, então tudo isso eram coisas que eu não tinha prática, então eu não achava que eu ia conseguir fazer isso, pelo menos não por agora. Um ano atrás eu pensava que eu queria fazer um quadrinho, porém eu ia dar o roteiro pra uma outra pessoa desenhar, porque eu não me sentia capaz de fazer uma história em quadrinhos na parte de desenho. Mas tem uma coisa que eu aprendi com Sem Voz, é que o primeiro não precisa ficar perfeito e que fazer o primeiro vai abrir a porta para fazer o próximo. Então não faz sentido a gente deixar de fazer porque a gente ainda não alcançou o nível que a gente queria estar. E claro, isso também não é desculpa pra não evoluir, principalmente porque quando a gente tá fazendo o trabalho, a gente vai aprendendo durante ele. E olha que quebrar essa barreira do seguir em frente foi, acho que, a coisa mais difícil desse projeto. Eu realmente pensei em desistir várias vezes e até durante a própria campanha eu pensei em cancelar ela, ou cheguei a torcer pra que eu não conseguisse alcançar a meta, porque daí eu não precisaria fazer o quadrinho, e daí se eu não precisasse fazer o quadrinho, eu não ia sofrer fazendo o quadrinho. A parte mais difícil sempre era poder quebrar a barreira da ansiedade e simplesmente ir fazendo. Se vocês assistiram esse vídeo aqui, vocês viram que lá eu queria fazer um quadrinho e tava começando um projeto e a gente realmente tinha estruturado o mundo, a gente tinha feito as regras, a gente tinha feito muita coisa, tinha design de personagens, tinha roteiro quadro a quadro, um roteiro diferente do que a gente fez pra Sem Voz. Ia ser uma história meio complexa, com garotas mágicas, e eu tava bastante empolgado pra ela, porém, quando eu comecei a fazer as páginas, eu vi que eu não tinha capacidade pra fazer aquilo. Porque além de ser uma história em quadrinhos, ainda ia ser uma história em quadrinhos com ação, com cenas de luta, com monstro, com cenários, com composições mais elaboradas, e então ia ser ainda mais difícil do que foi fazer Sem Voz. E quando a gente encontrou essa barreira, o que a gente fez? A gente desistiu de fazer qualquer tipo de quadrinho e pensou, nunca mais faremos um quadrinho na nossa vida. Um tempo passou, a inscrição da CCXP chegou e a gente foi revisitar alguns projetos pra ver o que a gente poderia lançar naquele ano. Se vocês não sabem, a gente se inscreve pra poder participar da CCXP e lançar algum tipo de projeto lá pode contar pontos pra você ser selecionado pro Artist Alley. Os Pimors eram uma ideia bem antiga do Richard, ele fez o primeiro desenho deles lá em 2015, que eram umas criaturinhas escuras que vieram das estrelas e que tinham contato com humanos, e que também não tinham boca, então eles não falavam. Foi com base nisso que a história de Sem Voz surgiu. Basicamente a base da história surgiu um dia quando eu tava na cama, pensando em algumas coisas, e de repente veio na cabeça: e se um dos Pimors caísse numa casa de uma criança e essa criança não pudesse falar, e eles tivessem que se comunicar aí através de não falar? E aí junto já veio o nome da história, que seria Sem Voz, e achei perfeito, e eu conversei com o Richard e basicamente a gente foi construindo a história mesmo da Júlia através dessa ideia. Foi tanto quanto ou mais difícil do que você achou que seria? Em parte sim, em parte não. Foi mais difícil lidar com o quadrinho, foi mais difícil lidar comigo mesmo enquanto eu fazia, porém fazer todas as páginas foi um pouquinho mais fácil do que eu achei que seria, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer nada e ia ficar tudo uma bosta, mas no fim ficou bom. Inclusive tem algumas páginas ali no quadrinho que eu achei tão incríveis, e tem uma página que é minha favorita e que eu nem posso mostrar porque senão seria um spoiler, que é a página que tem um raio cobrindo basicamente a folha toda, e se você leu o quadrinho você sabe que página é essa. Se você não leu, vai lá, tem o link aqui embaixo na descrição pra lojinha. Quais referências você usou? Eu não tive nenhuma referência específica, porém quando eu fui construir o roteiro, ter ideias sobre o quadrinho, etc, eu dava uma conferida nos próprios quadrinhos que eu tinha aqui em casa, principalmente os quadrinhos independentes, os quadrinhos nacionais, que eram minha grande fonte de referência pra eu saber o que fazer, como que se constrói um quadrinho, como se faz enquadramentos e etc. Eu ia pesquisando nisso. Como foi a questão do roteiro? Nunca entendo bem roteiro de HQs. Lá no começo do ano eu tinha feito um tipo de roteiro e agora pra Sem Voz eu tinha feito outro tipo de roteiro, e eu acho que criar roteiros em geral é uma coisa de como você se sente mais confortável e como vai ser melhor pra você fazer aquele roteiro. Claro, se você vai executar todo o projeto, se outra pessoa vai executar o projeto pra você, aí você precisa conversar com ela e ver que tipo de roteiro seria melhor pra que a ideia de vocês dois casem. A primeira coisa foi ter a ideia e a segunda coisa foi construir o meu argumento, que seria basicamente um grande resumo da história. É como se fosse um roteiro
antes do roteiro. É aquele roteiro escrito contando toda a história até o final. Eu realmente fiz do meu argumento um pré-roteiro e eu escrevi basicamente as cenas que eu pensava na minha cabeça e fui descrevendo a história toda. Aí com esse argumento eu fui fazer minhas thumbnails. Eu meio que fiz pequenas paginazinhas, ia desenhando o que ia ter em cada uma delas, bem simplesão, bem bonequinho palito mesmo, era só pra eu ter uma noção de como seria a minha história. Aí com essas thumbnails eu fui fazer o esboço da minha história. Eu peguei pra fazer direto no iPad, fui fazendo página por página, ia colocando ali os balões, ia escrevendo as falas. Quando eu fui pra essa parte do esboço, algumas coisas já começaram a mudar, algumas coisas da história já estavam diferentes das minhas thumbnails, que já estavam diferentes lá do meu pré-roteiro. E quando eu finalizei ela, quando eu fiz todas as linhas, mais algumas coisas mudaram, algumas falas mudaram. E essas mudanças, claro, são sempre pensando no melhor pra história. Qual foi a etapa mais demorada de fazer o quadrinho? Com certeza foi a parte de esboço, porque era no esboço que eu realmente estava desenhando e criando a história. Então eu precisava resolver as minhas cenas e pensar nelas todas no esboço. Na hora de arte finalizar, eu basicamente precisava passar por cima e melhorar o meu traço. Como a gente fez o quadrinho em duas pessoas, a gente meio que ia passando certas funções um pro outro. Eu comecei ali fazendo o esboço e fui fazendo as linhas. Quando eu tava fazendo as linhas de algumas páginas, o Richard ia pintando, colocando as cores base ali. Depois ele passava pra mim, eu ia trabalhar na luz, na sombra. E enquanto eu tava trabalhando na luz e sombra, ele também ia trabalhando no texto e revisando e organizando e fazendo ali as falas, trocando as falas de alguns personagens que às vezes não faziam sentido lá no nosso roteiro inicial. E com aqueles textos eu fazia os balões e escrevia letra por letra, porque ele foi todo escrito, ele não foi usado nenhuma fonte. Quando a gente realmente pegou pra fazer o quadrinho, desenhar, esboçar, etc, levou mais ou menos uns 2 meses pra ficar tudo pronto. E não teria ficado tudo pronto se não tivesse essa troca de um faz uma parte, outro faz uma parte. Porque se eu tivesse que fazer toda a linha dos personagens e depois pintar pedacinho por pedacinho daquela ilustração pra depois trabalhar na sombra, cada página ia levar o tempo que levou pra fazer umas 4 páginas. Então fazer essa troca otimizou bastante o nosso tempo. Ficou satisfeito com a qualidade pelo tempo que teve? Na minha opinião, está maravilhoso. Olha, eu fiquei bastante satisfeito sim com a qualidade com que a gente conseguiu fazer, principalmente por ser o primeiro quadrinho. Ele abriu portas para que eu possa fazer outros quadrinhos melhores no futuro, porém eu acho que como primeiro quadrinho ele ficou muito legal. Tem páginas que eu gostei, tem páginas que eu não gostei, mas em geral eu fiquei bastante satisfeito sim com o resultado. A única coisa que eu realmente teria mudado é acrescentar mais um capítulo à história para não ficar meio corrido ali no meio, para eu poder desenvolver um pouco melhor aí a relação entre a Júlia e o Pimor e poder contar um pouquinho do passado dos dois. Mas como isso não apareceu no roteiro e a gente já tinha aí definido um número de páginas, a gente tinha tempo a cumprir, a gente tinha prazos, não tinha como aumentar essa história. Porém, eu ainda acho que ela ficou muito legal do jeito que ela ficou e eu tô bastante orgulhoso do que a gente fez. O processo de fazer ele foi muito estressante na parte de desenhar as páginas. Sim. Teve algum arrependimento sobre alguma página, tipo se você tivesse feito algo diferente? Sim. Você chorou quando recebeu as edições impressas? Sim. Para que tudo chegasse dentro do prazo, porque a gente queria levar as histórias em quadrinhos lá pra CCXP, a gente acabou pagando ainda mais pra poder chegar mais cedo. E daí de repente o prazo tava chegando, a gente não recebia resposta e o quadrinho não chegava. Foi real um período bem estressante e a gente tinha que lidar com outros fornecedores também atrasando. Foi, gente... foi uma confusão naquele final do ano que vocês não têm ideia. A gente inclusive pegou algumas coisas lá em São Paulo e a gente inclusive ficou sem o nosso banner atrás da mesa naquela época. Se vocês assistiram os vlogs da CXP que tá aqui, vocês vão saber aí da história. Como não dava tempo da gente imprimir o boneco, que é aquele teste de impressão que a gente manda fazer pra ver se tá tudo certinho, se a diagramação tá certa, etc, antes de mandar imprimir a tiragem total, meio que a emoção de receber o quadrinho foi toda quando o quadrinho realmente chegou. Então sim, chorei, me emocionei quando chegou o quadrinho e ao mesmo tempo não tive muito tempo aí pra lidar com a emoção, porque eu já tinha que parar pra resolver algumas coisas, porque tinha faltado caixa de quadrinhos naquela época, não tinha chegado todos, então acho que foi um dos finais de ano mais estressantes que eu tive na minha vida. A campanha do quadrinho em si também foi um processo bastante estressante. A gente precisava ir criando conteúdos e ao mesmo tempo a gente tinha que fazer o quadrinho e ao mesmo tempo a gente tinha que ficar vendo o que tava dando certo, a gente tinha que anunciar, pensar em outras formas de divulgação, ficava naquele pensamento de será que vai, será que não vai, porque se não fosse a gente não ia ter quadrinho pra levar pra CCXP. Então o período de campanha foi bastante louco. Pra fazer essa campanha primeiro a gente fez bastante pesquisa, foi olhando em projetos de outras pessoas pra ver o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia trazer de recompensas, e a gente também tinha que botar aí um limite pra que não fosse tão alto e tão difícil alcançar esse valor. Então a gente fez esse orçamento, somou tudo e ainda acrescentou mais o 17%, que é o valor que vai pra plataforma. Então aquele valor que foi arrecadado não é o valor final que a gente
recebe. Então a gente precisou desse orçamento, a gente precisou de todas as imagens que iam estar lá na campanha, a gente construiu os textos, a gente fez a capa do quadrinho como prioridade aí, porque a gente precisava colocar essa capa lá no nosso projeto. E junto com isso a gente pensou também em alguns materiais de campanha, coisas que poderiam ser feitas para alavancar a nossa campanha para que a gente pudesse ser divulgado. Então a gente precisava pensar em bastante coisa para a campanha, e são 2 meses de campanha aí que a gente precisava ir arrecadando, e estresse não tá chegando e tá chegando. A campanha funciona basicamente dessa forma: primeiro você recebe uma grande quantidade aí no começo da sua campanha, o que é muito importante porque quando as pessoas veem que a campanha tá dando certo, dá mais vontade delas participarem dessa campanha. Aí a gente tem um período de estagnação com poucos apoios durante vários dias, e lá no final começa de novo a vir mais apoios, porque as pessoas que marcaram para ser avisadas estão lá apoiando no final. Então assim, a não ser que você tenha um público muito fiel, um público grande, você realmente vai conseguir lá no começo. É um período de estresse porque você não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo, e você fica pensando, o que eu posso fazer caso não dê? Qual foi a sensação de ter terminado ele? Tipo, quando terminou de desenhar a última página. No último dia mesmo de quadrinho, a gente foi dormir acho que umas 5 horas da manhã, e às 9 a gente já tava acordado pra poder mandar tudo pra gráfica e revisar mais uma última vez. Então foi uma sensação de grande alívio, mas ao mesmo tempo tava tudo acontecendo naquele momento. Então foi um misto de alívio com estresse, porque a gente precisava entregar pra que desse tudo certo, que chegasse tudo no prazo. E quando a gente pensa em prazo, não é o prazo do tipo, a gente vai viajar na segunda-feira, então a gente quer que chegue na sexta. Não, a gente quer que chegue, sei lá, na segunda-feira daquela semana, porque a gente sabe que pode atrasar o envio. Então a gente se esforçou ao máximo para que chegasse alguns dias antes, para que não houvesse problema aí na entrega. E teve. Enfim, algumas perguntas eu li aqui, algumas perguntas eu usei para construir o roteiro desse vídeo. Eu espero que eu não tenha deixado passar nada, mas se você tem mais alguma dúvida sobre o processo de escrever esse quadrinho, o processo de campanha do Catarse, como é que foi fazer esse negócio aí, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixe seu curtir se você gostou desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que tem vídeo novo toda segunda-feira. E eu estou pensando em fazer mais de um vídeo por semana por agora. Então ativa o sininho, ativa aqui as notificações pra você ficar sabendo quando que vai ter outros vídeos. Provavelmente quinta ou sexta, mas ainda não tenho certeza aí se vai ter 2. E se você ainda não leu Sem Voz e quer adquirir, tem lá na nossa lojinha, o link tá aqui embaixo na descrição. E em breve vai ter a versão em e-book, já que, né, a gente tá aí nesse processo de não teremos entregas, não teremos envios dos correios por um tempo. Esse final de vídeo tá com uns 3 minutos só de jabá, então se inscreve no canal, deixa curtir, comenta. É isso aí, eu vejo vocês na semana que vem. Um grande beijo e até mais.